Caros alunos, hoje vamos fazer uma transição, né, na parte que envolve canais de distribuição, distribuição física e outbound logistics, certo? Que é a logística de distribuição para muitos, certo? Isso vocês terão um estudo dirigido para desenvolver, certo? E duas outras atividades. Voltando à velha representação, né, de canais de distribuição, que vocês já desenvolveram praticamente 3 atividades, certo? E eu começo por aqui, a parte de distribuição física e a parte de logística de distribuição, porque eu vou utilizar estas representações, né, de autoformas para fazer essa evolução, certo? Não vou colocar o atacadista com um desenho de um atacadista, né, o varejista como um desenho de um varejista. Em alguns casos, sim, um produtor, certo? Com um desenho de um produtor, certo? E um fornecedor também. Tá? Em alguns casos sim, em alguns casos não. Tá bom? É mais ou menos essa minha evolução nessa essa parte que eu vou apresentar para vocês, certo? Muitas empresas, de novo, de vocês vão ser fornecedoras, muitas vão ser produtoras, alguns varejos, certo? E outras empresas que são de outros segmentos, tá bom? E eu vou tentar dar todo um embasamento nesse conceito, né? Essas empresas interdependentes, vocês já desenvolveram 3 trabalhos, então não preciso me estender demais, certo? Quando eu falo de distribuição física, vocês viram que eu transitei, né? Daquele canal direto inicial a um produtor aqui, certo? E o consumidor, tá bom? E coloquei, só nessa primeira representação, né, um sistema de transporte. Muito poucas empresas trabalham de um produtor vendendo direto para um consumidor. Isso aí é algo muito atípico, certo? Sempre tem algum intermediário no meio do caminho, ou um centro de distribuição, tá bom? Um varejo no meio do caminho. Então, para vocês entenderem uma definição simples de distribuição física, aqui, tá? É o processo operacional e de controle que permite transferir os produtos desde o ponto de fabricação até o ponto de consumo, certo? E nesse processo operacional existem muitas estratégias, tá bom? Nesse processo de distribuição do produto desde uma fábrica, né, que produz até o consumidor final na cadeia de suprimentos, pode ocorrer diversas situações. Exemplo, quando um ator principal é um fornecedor, certo? Vocês têm aqui nos trabalhos de vocês, tá bom? É um fornecedor para uma fábrica, certo? Para um fabricante. Vocês têm o trabalho da SIG, tá bom? Vocês têm o trabalho da Metalsa, tá? Pelo menos é esses que eu identifiquei inicialmente. E quais que são algumas estratégias, né? O fornecedor abastece diretamente o fabricante ou seus armazéns em uma determinada janela de tempo, tá bom? Acredito que a SIG trabalhe assim, tá bom? A SIG, né, fornece as caixas de leite de outros produtos, tá? Para lá, o envasador do leite, vamos falar assim, né? E tem uma janela de tempo para entregar no armazém do fabricante. Esse é um caso que que o pessoal da SIG vai encarar, né? Tá bom? O outro caso, o fabricante busca os produtos no fornecedor, podendo utilizar os serviços de um operador logístico para esse caso, certo? Nesse processo, ou leva também, né? Esse fornecedor pode levar também, tá? Nesse processo podem ser levados materiais constituídos
um milk run, né? no caso das montadoras. Tá? O segundo caso aqui é o caso da Metalsa, certo? Que produz componentes, né, para a área automotiva, certo? Estruturas, né, para ônibus e assim por diante, tá bom? Eu não me passei aqui, tá bom? Quando o ator principal é um fabricante, nós temos vários casos aqui, né? Tá bom? Grupo Petrópolis, Alpargatas, Heineken, tá bom? Vamos ver mais alguma? Assim por cima, né? Tá bom? Aqui temos a Tec Verde, né? Existem várias estratégias possíveis. O fabricante abastece diretamente as lojas no varejo, certo? Isso é uma possibilidade, que é o mais comum. Ou o fabricante abastece seus próprios depósitos, centros de distribuição, e a partir desse ponto abastece as lojas do varejo. Então aí vocês já estão vendo que o fabricante pode abastecer as lojas, né, do varejo. O fabricante abastece seu depósito e abastece a loja do varejo. O fabricante, outro caso aqui, né, nós temos o primeiro caso, certo? O segundo caso. O fabricante distribui seus produtos para o centro de distribuição de um operador logístico, que posteriormente faz a entrega às lojas. Tá? Essa é outra possibilidade. O fabricante abastece seus próprios depósitos, centros de distribuição, e a partir destes pontos abastece suas lojas. As lojas, né, da sua rede. Tá? Aí vocês já estão vendo que eu estou falando que o fabricante, nesse último caso, ele também tem uma loja de redes. Vocês desenvolveram um trabalho sobre o Boticário, tá bom? E a Natura, que encaixa exatamente nesse último caso, certo? E esse como autor principal, o fabricante. Continuando, né? O fabricante abastece seus próprios depósitos de centro de distribuição a partir desse ponto pela intervenção de revendedoras, consultoras, setor de vendas, catálogo, entrega os produtos no domicílio das revendedoras, consultoras utilizando os serviços de entrega e esses entregos aos consumidores finais. O que é isso de novo, certo? Já viram que existe um canal híbrido, né, múltiplo, desculpa, no caso do Boticário. O Boticário tem as suas lojas, depois eu vou mostrar essas representações nesse caso. Tá? De novo, o ator principal é o fabricante. Continuamos com o ator principal, o fabricante, depois eu vou mostrar essa delimitação em forma de representação de desenho. O último, um caso também, o fabricante abastece seus próprios depósitos, centro de distribuição, e a partir desse ponto, pela compra pelo e-commerce, entrega o produto no domicílio do consumidor final, utilizando serviços de entrega. De novo, Boticário, Natura, vocês fizeram um trabalho, vocês viram os canais múltiplos, né, desse fabricante, certo? O ator principal é um atacadista ou varejista, mas eu vou focar mais o caso do varejista. Tá? O fabricante abastece os depósitos do atacadista ou distribuidor, que por sua vez abastece as lojas. Certo? Aqui temos o caso da Burger King, né? Que os fabricantes, através de um sistema de transporte, que abastece o centro de distribuição. Tá? E por sua vez, não, nesse caso, às vezes distribui direto, né? Nem chega aí ao centro de distribuição. Tá? O próprio distribuidor, né? O fabricante, através de um distribuidor, certo? Distribui e entrega nas próprias lojas do Burger King. Né? Tá? O fabricante abastece o centro de distribuição do varejista, porque, por sua vez, abastece as lojas. O que é isso? Certo? O fabricante abastece o centro de distribuição do varejista. Tá? Isso é muito comum no varejo, Casas Bahia, Magazine Luiza, certo? Que o fabricante, até a área de supermercados, certo? Quase todos têm centro de distribuição,
vocês vão lembrar do caso do Big Walmart, que eu falei para vocês, no case da Tramontina, né? No caso da cadeia de suprimentos da Tramontina, vocês lembram muito bem que tinha o vídeo do Walmart, que é Big hoje, certo? 16 centros de distribuição. Ele também buscava os produtos e também recebia dos fabricantes, certo? Outro caso, o fabricante distribui seus produtos para o centro de distribuição de um varejo com ou sem loja. Esse varejo, através da venda pelo e-commerce, entrega os produtos diretamente do domicílio do consumidor final, utilizando serviços de entrega, certo? Isso também é outro caso, né, de um varejo com loja ou sem loja. Tem varejos com loja, Magazine Luiza, que utiliza o e-commerce, Centauro utiliza o e-commerce, certo? E também existe varejos que não tem loja, tá bom? Você verifica vários que a gente faz compras, certo? Que às vezes só tem um demonstrador, tá bom? A própria Amazon é assim, tá? Certo? Você verifica casos, grupo B2W, né, que tem várias empresas, e muitas delas, Submarino, certo? Shoptime só tem às vezes um demonstrador no shopping, né? E assim por diante, que utiliza o principal sistema de vendas, o e-commerce. Certo? Aí continuamos aqui, ó, ator principal, atacadista e varejista, né? O fabricante distribui seus produtos para o CD de um varejo com loja. Esse varejo, através da venda pelo e-commerce, entrega o produto diretamente no domicílio consumidor final, utilizando os serviços de entrega, ou o consumidor retira ou troca mercadorias em uma loja específica da rede, certo? A gente chama do Omnichannel, isso. Vocês fizeram um trabalho ligado a isso, tá? O Omnichannel, agora vocês compreendem, né? Você pode comprar na internet, retirar na loja e também trocar numa loja específica da rede, às vezes numa cidade. Magazine Luiza utiliza muito isso, tá? O fabricante ou vendedor, através das vendas pelo e-commerce, da utilização do marketplace de uma empresa ou varejo com ou sem loja, entrega o produto diretamente do domicílio do consumidor final, utilizando serviços de entrega. Vocês viram isso, vocês fizeram um trabalho do canal, certo? Só que agora nós vamos evoluir para uma parte de distribuição física, tá bom? E hoje, agora, com esse contexto que nós estamos, muitas empresas estão utilizando marketplace para poder alcançar, né, marketplace de grandes empresas, com loja ou sem loja, tá, para alcançar um determinado mercado, certo? Vocês veem aí, a gente vê casos, tá? Empresas que não têm loja, né? iFood, o que for, tá? Uber Eats, certo? E vocês veem o movimento das empresas que vocês acostumavam ir às vezes, né? Jantar, petiscos, né? O que for, estão utilizando muito essas empresas que cobram, né? Que nesse caso não tem varejo, certo? Não tem loja, né? Para fazer a entrega, tá bom? Mas muitas outras pequenas também estão se aliando a Van, Magazine Luiza, né? Mercado Livre, que aí também não tem loja, certo? Para fazer entrega, né? É uma possibilidade hoje, no atual contexto, né? Econômico que a gente está vivendo, tá? Aqui um canal de distribuição, ou canal direto, produtor-consumidor, e agora, no que eu penso numa distribuição física, eu coloquei o sistema de transporte, né? O processo operacional
que é a distribuição física, e de controle que permite transferir os produtos desde o ponto de fabricação até o ponto de consumo. No que eu penso no transporte, não na estratégia em si, né, eu começo a colocar o transporte nessa brincadeira. Poucas empresas fazem esse processo produtor-consumidor sem algo intermediário. Tá bom? Uma loja de móveis sob medida trabalha assim. Tá bom? Aí nós continuamos. Canais de distribuição, né? Ó, fabricante, varejo, consumidor. Vocês fizeram o trabalho em cima disso. E nós vamos começar a rechear isso com as autoformas mesmo. Certo? Existe muita empresa que fabrica, trabalha com o canal de varejo para chegar no consumidor. Certo? Mas poucas também trabalham sem ter centro de distribuição, sem trabalhar com o seu próprio centro, né, e até o próprio centro do varejo. Tá? Mas em muitos casos a indústria moveleira trabalha às vezes assim com os pequenos varejos. Ela faz a entrega direta, certo? Um produto que baixo valor agregado, armazenamento é caro, transporte é pesado, certo? E com o pequeno varejo, normalmente, trabalha com uma entrega direta, tá bom? Opa, e agora nós estamos fazendo a transição, certo? De canais de distribuição física e a outbound logistics, certo? Vocês viram que eu estou mantendo desenhos em caixas, certo? Para seguir a nossa representação, né, do canal de distribuição para fazer uma evolução mental nesse conceito. Tá? Outbound Logistics, né, canal de distribuição física e a logística de distribuição. Certo? O que é composto pela essa logística de distribuição? Né, é os fabricantes e seus armazéns, distribuidores, atacadistas, certo? Varejistas de redes, certo? E seus centros de distribuição e seus fluxos de materiais, informações, entre outros, certo? É essa evolução que eu vou fazer. Vocês vão notar que sempre que tiver em verde, certo? Tem a ver com o fabricante. Aqui, certo? A minha representação em verde, sempre que eu trabalhar com essa representação em verde, mas eu vou demarcar isso, tem a ver com os fabricantes. Sempre que for um desenho em amarelo, nesses casos, certo? O CD, o centro de distribuição, e assim por diante, é do varejo. Tá bom? É assim que eu vou fazer a representação para vocês terem uma visualização mais fácil. Tá? Ó, aqui eu vou começar a fazer aquilo, né? Eu mostrei para vocês lá. O fabricante abastece seus próprios depósitos e centro de distribuição e a partir desse ponto abastece as lojas do varejo. Estão vendo que eu tenho a fábrica, CD regional, tá? E o varejo em amarelo aqui. N varejos, tá bom? E ó, exemplo de empresa que tem uma fábrica e vários CDs, tá? E agora eu começo a explicar para vocês a importância dos CDs nesse conceito, tá? Vou contar um caso da empresa chamada Borrachas Vipal, que tem um inúmero. A última vez que eu contei tinha mais de 60 centros de distribuição no Brasil, tá? O que é Borrachas Vipal? O principal produto dela, tá bom? É a vulcanização do pneu, né, que ficou já desgastado do caminhão. E para vocês entenderem isso, né, por que tem que ter muitos centros de distribuição, certo? Ela é lá na Serra Gaúcha e é o principal fornecedor de camelback, que a gente chama, né, que é pneu de recapagem, principalmente para caminhões. Quem não sabe, um caminhão chega a gente pode fazer uma recapagem, assim, tecnicamente explicando, até 4 vezes, tá bom? Mas quando chega nesse varejo,
né, que faz a vulcanização do caminhão. Só para explicar, mais de 70% do transporte hoje no Brasil, mais de 70%, são pequenas empresas que fazem o transporte, são transportadores independentes. Então eles têm 1, 2, 3 caminhões. Então nesse caso a importância dos CDs, né, exemplo, entrou uma carreta, são 18 pneus, ou vai trocar, fazer recapagem de 4, 5, 6, não há um grande planejamento. Então entra o CD do fabricante, muito forte, atuando com esse varejo, que às vezes não é tão planejado assim, tá bom? Esse é um exemplo de uma fábrica com vários CDs e um varejo, e vários varejos espalhados. Vocês veem postos de gasolina e assim por diante, tá bom? Vocês viram que eu evoluí aqui, ó, fábrica 1 até a fábrica N, CD1 até CDN, tá bom? A mesma demarcação verde, né, para a fábrica, e vários varejos, certo? Exemplos de empresas que têm essa formatação, tá, com inúmeras fábricas. Exemplo, Coca-Cola tem mais de 30 fábricas, tem mais de 100 CDs, sendo que tem CDs de fábricas também. Vocês estão vendo que é uma representação simples de algo que eu posso transformar isso em complexo, é o que eu desejo do trabalho de vocês, tá bom? Coca-Cola, Ambev, tá bom? Trabalham com algo de distribuição, com a sua logística de distribuição muito parecida com esse contexto, com estratégias diferentes para o pequeno, para o médio, para o grande varejo, tá bom? Essa é uma representação para mais do que uma fábrica, nesse caso para N fábricas. Aí você já vem aqui uma evolução para canal múltiplo, tá? Exemplo da Coca-Cola, de novo, ela utiliza atacadistas, atacarejos para o pequeno varejo também. A Coca-Cola, como eu comentei agora, tá? Ó, já estou evoluindo, né, na representação que eu estou mostrando para vocês, tá? Nesse caso também, se vocês repararem isso, eu tenho aqui uma fábrica 1, uma fábrica 2, que produzem produtos diferentes. Fábrica 1, fábrica 2, né? Produtos diferentes, ó, uma representação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seus armazéns de fábrica, CDs regionais, com produtos... Ó, isso é uma representação simplista, aí eu gostaria que vocês olhassem o case da Tramontina, é algo muito parecido com essa representação, tá bom? Fábrica 1 até a fábrica 7, né, que era assim, com produtos diferentes na mesma região, com 5 CDs no Brasil, que atende o varejo. Vocês vão ver que isso é uma representação simplista do que eu tinha representado na cadeia, né, de suprimentos que envolvia a Tramontina, só que eu mostrava também a parte de logística de inbound, a logística interna, né, que eu mostrei das fábricas, e também, agora nesse caso, da logística de outbound logísticas, certo? Vocês têm uma atividade que eu vou explicar agora, tá? Além de vocês terem que fazer o canal, a logística, né, outbound da empresa-chave de vocês, vocês vão entender a importância dos CDs, né, dos fabricantes, distribuidores e do varejo, e como eles melhoram a eficiência da distribuição física, tá? Pense em uma empresa que tem 3 fábricas, nesse caso, né? Se ela fizesse a entrega direto, né, para o varejo, certo? São 6 varejos com 3 fábricas. 3 vezes 6, né, simplificando, seriam 18 rotas. Se eu colocasse, num caso hipotético, eu tenho 3 fábricas, não estou pensando em retorno de mercadoria, simplesmente na entrega, né? Eu tenho 3 fábricas também,
E nesse caso, claro que no exemplo de vocês são muito mais fábricas e muito mais CDs e muito mais varejos, né? Se eu tivesse para cada CD 3 varejos para atenderem, certo? Se eu pensasse só, né, nesse primeiro varejo aqui, certo? Nessa primeira atendimento de CDs, do CD1, né? Aqui, ó, eu tenho 3 rotas, né, para cada CD, né? E cada CD tem 3, certo? Nesse caso, vocês vão ver que eu reduzi de 18 rotas para 12. Isso é só um exemplo bem hipotético, representativo, simples, mas no que você aumenta o número de varejos que cada CD atende, isso se torna uma redução de viagens imensa, certo? Então vocês têm uma atividade para fazer, que será enviado para vocês, tá bom? Para vocês fazerem essa representação. E nesse caso também, o CD tem uma função, tá? Não só no caso que eu comentei da Tramontina, certo? Que tem produtos distintos entre fábricas, mas pensa que eu tenho o produtor A, o produtor B. Se o centro de distribuição for do cliente, né? Nesse caso, o cliente é o varejo. O produtor A, o produtor B, o produtor C. Ele leva os seus produtos, o produtor A leva os seus produtos para o CD, o produtor B para o CD, o produtor C para o CD. Nisso se faz um composto de produto, né, e entrega assim, distintamente, né, para cada varejo, nesse caso. Tá? Então tem uma vantagem no composto do produto, além da redução do número de rotas, e também tem uma vantagem de composto de produto, certo? Aqui eu termino essa primeira parte, certo? E a seguir eu continuo, né, no próximo apresentação. Um abraço a todos.